história de Adão e Eva, a história de Caim e Abel, dos Setitas, essas histórias estão no livro de Jubileus, o livro de Jesher, os escritos judaicos de Haggadoth, os muitos volumes de Talmud, e todas elas têm um denominador comum. Temos o início do calendário Olmeca em 3373 a.C., o início do calendário Maia de contagem longa de 13 Bactans, precisos 144.000 dias para cada Bactan, sendo 1.872.000 sob o antigo calendário draconiano de 360 dias por ano, exatamente 5.200 anos de calendário, como o calendário Maia no templo de Maia de Isha, o calendário da cruz que começou com o aparecimento de uma deusa antes do dilúvio, o início do calendário judaico, o início do calendário longo egípcio e a cronologia curta egípcia, o início do calendário sumério, o início do reinado da dinastia Nuna na lista dos reis sumérios. Todos eles compartilham o mesmo denominador: a construção das cidades de Pintópolis na Suméria, a cidade mineira chamada Batávia, a cidade metalúrgica, a cidade de Karnak, a cidade de Yark, a cidade de Surapak. Todas elas também compartilham um denominador em comum: a construção da Esfinge, das 3 pirâmides, a verdade escondida sobre a única pirâmide e o que ela representa, que foi coberto com 144.000 pedras de revestimento de calcário branco, com 100 polegadas de espessura. Essas construções também compartilham o mesmo denominador: as histórias de Seth e Enoch, a chegada dos Anuna, a contenda de Egig, o rapto de mulheres pelos Anunnaki para criar ramificações de espécies híbridas e depois os Egig fazendo o mesmo, trazendo à luz gigantes, monstros e pessoas com dígitos extras. Todos compartilham o mesmo denominador: os tempos iniciais de Adão e Eva e os cananeus, os setitas e as 2 grandes sociedades que deram origem às civilizações na época de Enoque, quando haviam 130 reinos, o início da dinastia Anunnaki dos 7 reis em 2856 a.C., o nascimento de Noé, o nascimento de Sem, filho de Noé, as grandes dinastias pré-diluvianas dos 10 reis que opuseram aos 7 reis. Tudo isso também compartilha o mesmo denominador. O tema comum e fio condutor de todas as histórias antigas do mundo é que elas ocorreram em uma biosfera totalmente diferente. Todas ocorreram durante o período de 1656 anos de Vapor Canopy, que é uma mesosfera muito espessa de gotículas de água e outras partículas que cobriu o mundo inteiro. E foi depois do colapso de Vapor Canopy que os humanos viram o arco-íris pela primeira vez e acharam lindo. Eles consideraram o arco-íris uma promessa divina de que o mundo nunca mais seria destruído com o dilúvio. E a razão pela qual eles pensaram que o Criador cumpriria sua promessa é o fato de que não havia como o mundo ser destruído por um dilúvio novamente, pois Vapor Canopy já havia desabado, fazendo com que os antigos criassem novos calendários, o que fizeram muito rapidamente. Agora, no período heliolítico, eles podiam ver o Sol, então o Sol começou a ser venerado. Com o aparecimento do Sol, temos as 4 eras solares, que são muito populares na antiguidade, as quais mais tarde se tornaram as eras dos metais preciosos, começando pelo ouro, que é a cor do Sol, tendo a idade do primeiro Sol e depois a idade do segundo Sol, do terceiro e do quarto. E agora estamos entrando no quinto, que é o assunto do calendário da Pedra Azteca, que é chamado a Pedra do Quinto Sol. Essa Pedra Azteca do Quinto Sol contém os símbolos que nos mostram o ano de 2046 como o ano de movimento. Os aztecas sabiam o que os maias, o que os olmecas, que os quechia, que os zapotecas sabiam, que chegaria um momento em que o Sol negro apareceria, e nosso mundo mudaria com o colapso do tempo. Somos informados desde o início que o fim e o começo são os mesmos. Até mesmo o profeta Yeshua, mais conhecido por Jesus, disse que assim como nos dias de Noé, também retornaria o Filho do Homem, o chefe do topo da pirâmide. A grande pirâmide foi construída na Vapor Canopy, então para que a principal pedra angular do topo retorne, é imprescindível que a Vapor Canopy também retorne. Cada sistema de calendário pelo qual vivemos, que estudamos e descobrimos, começou durante o Vapor Canopy. O calendário Maia de contagem longa termina em 2046. O mesmo acontece com o calendário do Templo Maia Isha da Cruz, que termina em 2052. O Dark Satellite retorna em 2052, o calendário do Portão de Yak-Sak. O retorno dos 7 reis, que é a cronometria profética da Estátua da Liberdade sobre o ano de 2052. Tudo o que ocorreu durante a Vapor Canopy deve ocorrer novamente, este é o princípio fundamental da escatologia. Todos os profetas antigos disseram a mesma coisa, que o que aconteceu nos tempos antigos acontecerá novamente. O Apocalipse vem com o retorno das condições do começo. É disso que trata o livro da Revelação da Bíblia. É por isso que Gênesis e Revelação são textos que se entrelaçam em seus símbolos, motivos e imagens. Eles foram feitos para serem interpretados todos juntos, porém tudo entre eles é uma construção do Demiurgo.
começando com o livro do Êxodo e o falso salvador Moisés. Tudo no canal Arcaics sobre os tempos antigos que foram revelados, o aparecimento da arma de Fênix, o aparecimento de Nêmesis, o aparecimento de Dark Satellite, o aparecimento dos gigantes, os mutantes, os Anuna, os Anunnaki, os Adidi. Tudo aconteceu durante o período de Vapor Canopy. E no mês de maio do ano de 2040, Vapor Canopy retornará. Isso é perfeitamente exemplificado nas imagens que seguem o sexto selo do Apocalipse no livro de Revelação, porque as 7 trompetas do julgamento e o que vem em sequência são descrições perfeitas de um retorno das condições de Vapor Canopy. Os calendários são protocolos básicos que operam programas individuais. Alguns desses calendários colapsaram porque as civilizações que os seguiam se foram, e agora só os temos em livros e artigos extremamente difíceis de encontrar. Porém, eles existiram, eles guiavam as pessoas, diziam-lhes o que fazer e quando fazer. Ainda temos muitos calendários que seguimos hoje, sendo o Ano Domini um deles. Este é o ano de 5.916 do calendário antigo desde que Vapor Canopy apareceu, totalizando 1.656 anos de Vapor Canopy, que desaba ficando conhecida mundialmente por Grande Dilúvio. O início das 4 idades do Sol e todo o período Heliolítico que deu lugar à Velha Idade do Bronze, e deu lugar à Antiguidade Clássica, que deu lugar à Idade das Trevas, e à Idade Média, ao Renascimento, à Revolução Industrial e depois disso à História Moderna, tudo isso tem o seu início de colapso datado em maio de 2040. Sim, haverá muitos sobreviventes e muitas civilizações sobreviventes. Vai ser acima de tudo um reset da biosfera, implicando em mudanças nas condições do nosso corpo. Mas o errante não teme, pois sabe que a chave para a sobrevivência em um mundo de Vapor Canopy já está codificada em si. Pois o fim sempre será o começo. São mais de 7 escrituras diferentes que dizem isso, todas de maneiras diferentes. As condições mentais nos afetam espiritualmente, porque até mesmo enquanto nada de físico acontece com você, o veneno plantado pela mídia nos dá ideias, conceitos e preconceitos, e assim sofremos coisas em tempo real que ainda não sofremos fisicamente, porque somos criaturas espirituais dotadas da imaginação. Mas a mídia mainstream usa nossa própria capacidade de imaginação contra nós mesmos, e assim nos preocupamos, assim tememos, e assim nos encurralamos. Então seja um errante e liberte-se.